Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Professor Maicon Lima. Galera, essa é a aula nossa, aula 01 de morfologia, né? O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar a parte de substantivos. Essa é a nossa primeira aula de morfologia. Professor, o que vem a ser morfologia? Galera, a morfologia é o estudo da palavra. Tem muitos alunos que chegam à prova e se deparam com assim, ó, marque a função morfossintática, marque a função morfológica da palavra. A morfologia é o estudo da palavra, galera. Como assim, Michael? Por exemplo, a questão vai te dar a palavra casa, e vai te perguntar assim, ó, qual que é a função morfológica da palavra casa? E aí, se a questão te perguntar qual é a função morfológica da palavra casa, o que você vai responder? Substantivo, adjetivo, numeral, advérbio, conjunção, preposição, pronome, verbo, artigo e interjeição, beleza? Então, a morfologia é o estudo da palavra. A morfologia estuda como a palavra foi criada, se é uma palavra de origem latim, né? Se é uma palavra de origem grega, tá? Então, a morfologia estuda a palavra, o processo de formação de palavra, da palavra, beleza? A classificação dela, show de bola? E hoje, nessa aula 01, a gente vai estudar a parte 2, substantivos. Maicon, o que é substantivo? O substantivo é a classe de palavra que dá nomes aos seres, beleza? Geralmente, 99% dos casos, ele vem acompanhado do artigo, tá? Então, a morfologia, voltando aqui, a morfologia é o estudo da palavra, beleza? É o estudo da palavra, estuda desde o processo de formação da palavra até a classificação da palavra, né? Isso é um substantivo, tá? A primeira classificação é substantivo. Substantivo é o termo que dá nome aos seres. Geralmente o substantivo ele vem acompanhado do artigo. Michael, mas o que cai na prova de substantivo? Então, o que cai na prova de substantivo? O que é importante, professor, em relação a substantivo? Fala para mim. Galera, em relação a substantivo, o que é importante é você saber a classificação. A classificação do substantivo é importantíssimo. Classificação. Beleza? E aí, galera, a gente pode classificar o substantivo em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, coletivo, tá ok? Primeira questão de prova, galera, é a diferença entre o substantivo comum e o substantivo próprio. Professor, qual que é a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio? Galera, o substantivo comum, anota, substantivo comum é o gênero. Substantivo comum é o gênero. Também pode ser chamado, galera, o substantivo comum, ele também pode ser chamado de hiperônimo, tá? Substantivo comum é o gênero, também pode ser chamado de hiperônimo. Como assim, professor? Vamos lá. Um exemplo aí de substantivo comum: militar. Militar. Militar é o gênero? É. Dentro do militar tem aeronáutica, exército, marinha, bombeiro,
polícia militar. Então, o gênero, a palavra militar, que é um gênero, é um substantivo comum. E as espécies, galera, as espécies são substantivos próprios, tá ok? Substantivo comum é o gênero, substantivo próprio é a espécie. O substantivo comum eu posso também recebe o nome de hiperônimo. Substantivo comum também recebe o nome de hiperônimo. E o substantivo próprio também recebe o nome de hipônimo. Olha o retângulo em azul, olha só. Ponto a ser bastante cobrado em provas de concurso são os termos hipônimo e hiperônimo. Hiperônimos são substantivos comuns. Então vamos lá, flores, militares. Hipônimos são termos mais específicos. Dentro do substantivo flores temos rosa, orquídea, bombeiro, exército, tá ok? Vamos dar uma olhadinha, galera, na questão, quer ver? Vamos lá. Questão 10. Qual? 10. Assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos comuns. São substantivos próprios, perdão. Substantivo próprio recebe o nome de hipônimo. Substantivo próprio recebe o nome de hipônimo. E são o quê? Espécies. Então vamos lá. País é gênero, recebe o nome de, hiperônimo. Brasil é hipônimo, é um substantivo próprio. Então país é comum, Brasil é próprio. Chapecó é um substantivo próprio, né? Um hipônimo. E Irene também é um hipônimo, é um substantivo próprio. Já chegamos à resposta, tá? Então, ó, substantivo próprio são as espécies. Substantivo comum são os gêneros. Tá ok? Então, questão número 10, letra B de eu vou passar. Faz a questão número 11. O hiperônimo de gato, rosa, amor são respectivamente... E aí? Hiperônimo é o gênero. Gato é hipônimo de quê? De felino. Rosa é hipônimo de quê? De flor. E amor é hipônimo de quê? De sentimento. Então, questão 11, letra B. Então, galera, muito cuidado com esses termos hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo é o gênero, é o substantivo comum, e hipônimo é o substantivo próprio, é a espécie. Tá ok? Vamos lá, galera. Então vamos ver o restante da classificação aí. Volta lá em cima, né? Então a gente tem o substantivo simples, composto, substantivo concreto e abstrato. Esse daí também é boa, hein? A diferença de substantivo concreto para abstrato também é legal. Substantivo concreto. O substantivo concreto designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Galera, qual que é a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, galera, para aquele substantivo existir, tem que ter alguém que sinta. O substantivo abstrato, para ele existir, ele precisa de mais alguém. Por exemplo, o amor. O amor só existe se tiver alguém que ame. Então é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato, para ele existir, ele precisa de alguém, precisa de um outro termo. E o substantivo concreto, ele, uma vez criado, ele não precisa mais de mais ninguém. Por exemplo, casa. A casa, depois de criada, ela tem vida própria. Então, o substantivo abstrato, toda vez para ele existir, tem que ter alguém, um outro termo que dê vida a ele. E o substantivo concreto, uma vez ele feito, ele não precisa de mais ninguém. Beleza? Então, o substantivo abstrato, para ele existir,
ele precisa de alguém que dê vida a ele. E o substantivo concreto, uma vez criado, ele não precisa de mais ninguém. Galera, anota aí, por favor, que personagens, por exemplo, Saci Pererê, Fada, né? Essas personagens, a palavra Deus. Ah, Deus é uma personagem? Não, filho, Deus não. Mas esses termos, né? Fada, Saci Pererê, mula sem cabeça, eles são classificados, tá? Tem uma grande divergência. Ah, é substantivo abstrato ou concreto? Galera, leva para a prova que é substantivo concreto. Leva para a prova que é um substantivo concreto. Tá ok? Beleza? Então, o substantivo concreto é aquele que dá para pegar. Uma vez criado, ele já tem vida própria. E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, toda vez, para ele existir, tem que ter alguém. Por exemplo, o amor. Para ter o amor, tem que ter alguém que ame. Né? Mas o que? Vamos lá. A alegria. Para ter alegria, tem que ter alguém que sinta. Beleza? Então, vamos embora. Vamos progredir. Vamos lá. Faz a questão número 1. A1. Substantivo concreto são aqueles que representam ideias, conceitos e sentimentos. É isso aí, galera? Substantivo concreto é o que representa ideias, conceitos e sentimentos? Não. Ideias, conceitos e sentimentos são substantivos abstratos, tá? Então, ideias, conceitos e sentimentos são substantivos abstratos, tá ok? Vamos lá, dá uma olhadinha na questão 3. Qual? Questão 3. No 3, o chimarrão é a bebida símbolo do Rio Grande do Sul. As palavras sublinhadas são respectivamente, galera, toda palavra que vem acompanhada de um artigo, quais são os artigos? Meu filho, artigo definido, a, o, as, os. Artigo indefinido, umas, umas. Beleza? Então, toda palavra que vier acompanhada de um artigo, é um substantivo. Então, no trecho, o chimarrão, o é artigo, automaticamente chimarrão é um substantivo. Questão 3, letra C. Fechou? Vamos lá. Questão 4. 1 minuto para fazer a 4. Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual Rio Grande do Sul, Salvador e Minas são escritos com inicial em letras maiúsculas. Para destacar as palavras, porque são verbos, louco. Por livre vontade do autor, porque são substantivos próprios. São hipônimos. Rio Grande do Sul, Salvador e Minas. Então, são substantivos próprios, logo devem ser iniciados com letras maiúsculas, né? Beleza? Então, vamos lá. Questão 5. Dá uma olhadinha na questão 5. Tendo em vista o trecho, note que o número é quase metade do total de profissionais. Ai, Michael, eu não sei isso ainda. Galera, calma, vamos lá. O número. E aí, o número é o quê? Olha o artigo O. Se tem um artigo O, número é o quê? Número é um substantivo. Se tem um artigo O, número é substantivo. É verbo. É o verbo ser no presente do indicativo. É o verbo ser no presente do indicativo. E o D, galera, o D é uma preposição. O que é preposição, professor? O que é preposição? Cara, a preposição, tem até uma musiquinha, né? A ante, até, após, com, contra, desde, entre, para. Aqui, galera, a preposição é o termo que liga palavras. Preposição é o termo que liga palavras. Por exemplo, casa de Maria.
Casa de Maria. Esse de é uma preposição, tá ligando o de a casa a Maria. Então, preposição é o termo que liga palavras. Vamos lá. Número é substantivo, é verbo e de profissionais é uma preposição. Questão 5, letra E. Beleza? Show? Então, preposição é o termo que liga palavras. Vamos lá, galera. Faz a questão número 2. Qual? A 2. Assinalar a oração a seguir analisar a oração a seguir e em seguida assinalar a alternativa que apresenta a indicação correta das classes a que pertence a palavra sublinhadas. Tá. A criança, ó, se veio acompanhado de um artigo, é um substantivo. Criança é um substantivo. O que ele marcou ali? Ah, o A tá sublinhado, né? Então, A é artigo, criança é substantivo, pô, é preposição e D é preposição. Questão 2, letra E. Professor, é assim? É, galera, eu só preciso que vocês decorem a classificação dos substantivos. Eu só preciso que vocês decorem a classificação dos substantivos. Vamos lá. Dá uma olhadinha na questão 6. 6. O planeta pode começar a sofrer com um novo problema. As falhas na fotossíntese. O planeta pode começar a sofrer com um novo problema. As falhas na fotossíntese. Os elementos sublinhados na ordem que aparece classificam-se morfologicamente ou a palavrinha morfologicamente. Então ele quer que classifique morfologicamente. Então fala aí. Galera, o primeiro A é uma preposição. Começar a quê? A sofrer. Então o primeiro A é preposição. E o segundo? Cara, as é um artigo definido. Então A é preposição e as é artigo definido. As falhas. Falhas é um substantivo. Beleza? É um substantivo abstrato. Tá? Então questão número 6 é o quê? 6 é a letra A de eu vou passar. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Vamos lá. Questão 7. Considere o seguinte excerto. Prevenindo a infecção aguda através da vacina, a pessoa fica mais protegida desses riscos. Qual é a classe gramatical de as palavras? As palavras infecção, aguda. E aí? Através e fica. Cara, olha só. Michael, eu tô com dificuldade. Cara, você quer ver como que eu faço, como eu faço para resolver questões? Olha só. Quer ver como que eu resolvo na prova? Eu faço assim, ó. Todas as minhas questões, elas são assim, ó. A, B, C, D e E. Beleza? Por exemplo, vamos lá. Ficar é verbo. Ficar é verbo. Eu sei que ficar é verbo. Então, se ficar é verbo, a letra E já está fora. Vamos lá. Aguda. Infecção aguda. Michael, aguda é um adjetivo. Aguda eu sei que é um adjetivo. Então, vamos lá. Se é adjetivo, a B está fora. Mais o que? E a D está fora. Beleza? Ou ficou a A, ou ficou a C. Show? Vamos lá. E aí? A infecção é um substantivo. É um substantivo, então já matou a 7. Fechou? Cara, é assim que eu faço. Questão número 7, letra C de eu vou passar. 7C de eu vou passar. Vamos lá, questão 8. Questão 8. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Galera, para ser substantivo tem que vir acompanhado de um artigo. Tá? Geralmente vem acompanhado de um artigo. Então, ó, o termo vencedor é um substantivo. O vencedor, qual que vem acompanhado do artigo aí? Letra B. 8, letra B. O vencedor. Fechou?
Tranquilo? 12 por 8? 9. Vamos lá, 9. A cidade está sendo destruída como antes destruíram Rubzinho e o Popasmo, denunciou Gaidai no sábado, acrescentando que os russos destruíram a ponte de Povalog, o que complicará muita retirada de civis e o fornecimento da ajuda. Galera, o que ele quer aí? O que ele quer? Vamos lá, ele quer saber o que é esses dois. Deixa eu dar um bizu para vocês. Anota esse bizu aí do Titio Maicon. Ó, toda vez que vier esse termo aqui, ó, igualzinho tá escrito ali, o que? Tá? Toda vez que vier essa combinação, o é um pronome demonstrativo, anota esse bizu. Toda vez que vier o que, né, o termo o que, o é pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo, confia em mim. Beleza? Então, o que? Toda vez que vier o que, o vai ser pronome demonstrativo e o que vai ser pronome relativo. Então vamos lá. Onde que tem pronome demonstrativo? Ó, fechou. Questão 9, letra A. Beleza? Cara, se você souber a técnica, você passa para qualquer concurso. Questão 9, letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A 10 já fizemos, a 11 fizemos. Vamos terminar de ver lá a classificação? Vamos lá. Essa parte aqui, galera, cadê? De acordo com o gênero, Ah, tá. Flexão dos gêneros, do substantivo. Galera, isso aqui é importante pra caramba. É a classificação quanto ao gênero. Ou seja, homem ou mulher. Classificação quanto ao gênero. Então, ó, o que é o substantivo biforme? Apresenta as duas formas, ou seja, uma para masculino e outra para feminino. Exemplo, professor e professora. Então, biforme tem as duas formas. Uniforme. Somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificado em epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Então, galera, quanto ao gênero, ou seja, masculino e feminino, ele pode ser biforme ou uniforme. Ele pode ser uniforme ou biforme. O biforme tem as duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. O uniforme só tem uma forma, tanto para masculino quanto para feminino. E o uniforme ele se divide em epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, fechou? O epiceno apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca. Não tem, foca é tanto macho quanto fêmea é foca. E epiceno refere-se aos animais. Tá ok? O que acontece? Enquanto o epiceno se refere aos animais, o sobrecomum se refere a pessoas. Apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas. Então, o epiceno é uniforme para animais e sobrecomum é o que? O sobrecomum é o mesmo caso do epiceno, só que é para pessoa, tá? Então, para pessoa, criança, serve tanto para masculino quanto para feminino. E o comum de dois gêneros? Termo que se refere aos dois gêneros. O comum de dois gêneros, galera, você vai diferenciar pelo artigo. O artista, a artista. O aluno, a aluna. Tá? Então, o epiceno é animal, sobrecomum, pessoas, e o comum de dois gêneros é o quê? Você vai fazer a diferença pelo artigo. Galera, essa classificação aqui é bacana, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui nas questões. Vamos lá. Então, vamos na questão 12.
Questão número 12. O plural dos substantivos compostos está correto em... Galera, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês o seguinte. Em relação à palavrinha vice. Em relação à palavrinha vice, galera, bizu máximo. Se o vice vier sozinho, como assim, mãe? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Os vices irão se reunir. Os vices irão se reunir. Galera, se a palavrinha vice vier sozinha, ela varia. Os vices irão se reunir. Então, se vier sozinho, varia. Agora, se vier acompanhado de outra palavra, é o caso de vice-prefeito, somente ela não varia. Então, vice sozinho varia e vice, se vier junto com outra palavra, não varia. Então, o correto aí é a letra B, vice-prefeitos. Maicon, por que vira-lata tá errado? Galera, virar é verbo, né? Verbo, lata é substantivo, então quando você tem um verbo e um substantivo, somente o segundo varia. Cara, há muito tempo eu não vejo uma questão de plural de substantivo composto. Cuidado só com relação ao vice. Se vice vier sozinho, ele varia. Se o vice vier acompanhado de outro termo, ele não varia. Tá ok? Vamos lá. Questão 14. Vamos embora.